Olá, muito boa noite, queridos, queridas. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live, né? Começando o nosso mês de julho com uma energia muito potente, uma energia muito divina, muito abençoada. Eu estava aqui nos bastidores conversando com o Dan, né, esse querido amigo que está aqui conosco hoje, como é, de uma certa forma, não importa muito mais o que está acontecendo lá fora de informações, de coisas, de notícias, de conflitos ou de desencontros, de desequilíbrios, porque quando a gente está na presença do nosso coração, a nossa energia está em paz, a nossa energia está na alegria, está na harmonia e o quanto isso reverbera em nossa volta a ponto de mudar a frequência vibracional de tudo, né? De tudo que está aqui no próximo mais próximo, né? E a gente estava falando disso. Então, nosso encontro de hoje, essa nossa live de hoje, é exatamente para que eu e o Dan a gente possa contribuir com você que está acompanhando a gente aqui no ao vivo ou na gravação, para que essa energia, essa frequência vibracional que nós estamos sentindo de alegria, de paz, de harmonia, também chegue para você através da consciência, né, do pensar, do entender, do compreender, mas também e principalmente através do sentir. Então é por isso que nós estamos aqui hoje, é com essa intenção que nós vamos conversar com vocês sobre os portais energéticos e a influência deles sobre nós. Então sejam todos muito bem-vindos, né, a essa live aqui, nossa segunda live do mês de julho. É uma grande honra receber todos vocês e eu quero saber quem já está assistindo a gente aí ao vivo. Então dá o seu oi aqui no chat para eu e o Dan saber quem é que está aqui conosco já. E Dan, meu amigo querido, seja mais uma vez muito bem-vindo para essas nossas lives mensais. É uma grande honra receber você aqui com a tua energia, com a tua amorosidade, tanto aqui para a comunidade ser mais você, quanto também receber os teus seguidores aqui também na nossa energia, nessa nossa vibe. Seja muito bem-vindo, querido. Gratidão, Ana, gratidão mais uma vez aqui pelo convite. Sempre uma honra fazer parte dessa egrégora maravilhosa, compartilhando nossos conhecimentos, sabedorias, vibração e fortalecendo essa egrégora aqui. Hoje a gente vai trazer um tema bem maravilhoso, sim, bem difundido, divulgado, enfim. Vamos abordar um pouco mais sobre esse assunto dentro da nossa conexão, do nosso entendimento. E Uhum. é isso. Gratidão. Vamos lá. E olha, vou deixar livre aqui já de início para você ou para mim. Vou deixar a abertura aqui para os nossos mentores e para os nossos eu superiores. Se tiver aí alguma ativação disponível para ser entregue, estamos abertos para receber, tá bem? Então, gente, nós vamos falar hoje de portais energéticos e a sua influência sobre nós, né? Eu, no meu trabalho, aqui nas minhas dinâmicas, né, terapêuticas e tal, eu adoro fazer vivências de portal. Adoro, adoro fazer e faço realmente direto, assim, vivências, né, de aonde ali, aproveitando a potência daquele corredor energético, eu me coloco como um canal para que os guias, mentores, quem tiver mais conectado ali comigo e com a egrégora que se conecta comigo naquele momento, possa trazer mensagens, ativações, curas e tudo mais, né? Inclusive nessa segunda-feira, dia 7/7, a gente vai ter vivência, vai conduzir vivência nessa energia. Mas um dos pontos que mais me chama a atenção nos portais, e aí eu quero te perguntar sobre isso, um dos pontos que mais me chama a atenção é a representação simbólica, arquetípica dos números, né? Porque cada portal é 22, 33, 55, 77, como a gente vai ter. Eu, como numeróloga, né, uso muito a conexão com os números para trazer uma informação também, trazer uma consciência, né, sobre aquela energia que está ali em movimento. Mas para você, o que que mais te chama atenção nos portais? Porque tem portal de todo tipo, né? Olha, para mim.
O que chama, além também da questão numerológica, né, que eu amo, essa questão universo é número, né? É Número número. também compõe a estrutura universal, né? E o número 7 que é bem específico desse portal agora do dia 7/7, né, ali da segunda-feira, é uma vibração bem, como eu posso dizer, de uma frequência bem alta, né? De uma expansão maior de consciência. Não é à toa que é um portal considerado o portal de Sírius, porque nessa época o planeta Terra ele fica bem mais alinhado com a estrela Sírius ali e, e potencializando mais ainda esse alinhamento e essa distribuição de energia para cá, para o planeta, né? Para auxiliar na nossa expansão. Mas a questão dos números me chama muita atenção, porque, principalmente quando é números iguais ali, já enfatizando a potência daquele número específico, e nesse caso, o número 7, né? Mas vamos ter mais outros aí, como já tivemos para trás e para frente, portais de ativações energéticas, portais de ativação galáctica. Esse específico, dentro dessa vibração do 7, que já é meio que uma sincronicidade para outras combinações energéticas, para mim, particularmente, esse portal de segunda, esse portal do 7/7, vai ser o mais importante do ano, de 2025. Você está Por conta sentindo de, isso? estou sentindo isso, por conta de toda essa movimentação que já está acontecendo. Eu estava até falando com a Ana antes de entrar, que a gente já está sentindo essa energia sabe, não dá muito para explicar, mas é aquela sensação ali de dentro, que a alma sabe, né, que algo vai acontecer, enfim, tem algo grande se aproximando aí. E nós, especificamente eu e Ana, a gente tem essa conexão bem forte com a nossa essência siriana, e a gente também pega muito essa vibração, é como se fosse assim, uma campainha de casa, né? Tocou e a gente escuta ali bem nítido, e aí a alma ressoa, né? Mas todo mundo também está sentindo em graus, todo mundo está sentindo que está tendo uma movimentação diferente, é como se o clima tivesse mudado, né? O astral da Terra estivesse mudado ou estivesse mudando, né? Uhum. Vai muito da sensibilidade de cada um. Mas é isso, eu vejo muito que esse momento é muito importante, principalmente no ápice ali, na segunda-feira, no dia 7. Uhum. Você vê como o tempo das coisas realmente tá acelerado, né? A gente vê Uhum, muitas canalizações sobre isso e a gente sente mesmo, né? Que o tempo tá acelerado. Aliás, tá num movimento diferente, não só acelerado, uhum, mas num movimento diferente, porque às vezes tem dias que para mim parece que tá demorando para passar, assim, tá lento, né? E tem outros dias que eu tenho a sensação que eu pisquei e já é noite. Então, tá nesse fluxo que não é uma coisa linear, como você acabou de falar, né? É uma sensação, é uma percepção que a gente tem. E olha que interessante, né? Como eu te falei, eu me conecto já há bastante tempo com os portais, acredito que assim como você também. uhum, É, é, e os portais são corredores energéticos, né? São momentos em que o inconsciente coletivo, né? Ou seja, uma parte da humanidade se conecta com uma informação mais mística, mais esotérica, ligado aos números, ou então ligado, por exemplo, aos portais lunares, né? As mudanças de lunação. Ou como a gente vai ter agora em julho também o dia fora do tempo, dia 25 que uhum, no calendário maia, né? É um dia de ponto zero, né? Literalmente ponto sim, zero. E aí começa um novo calendário, um novo ciclo a partir do calendário maia, do Tzolk'in. Então tem vários tipos de portais, né? Que a gente recebe de informação. Fora aqueles que muitas vezes a gente sente de criar, né? A gente sente de ativar determinados portais.
Por que que eu falei da aceleração do tempo, essa questão do tempo? Porque desde muitos anos, né, que eu trabalho com as terapias e tal, o que eu aprendi, o que eu me conectava, o que eu me sintonizava mais com uma informação, né, de que o portal siriano ele começava em 7/7 e o ápice dele era em 8/8, onde o mês 8, né, seria o mês mais ligado, mais conectado com a energia siriana, porque o símbolo geométrico siriano, pelo menos das informações que eu tenho acesso, né, é o símbolo do infinito que é né, o Sim. desenho do 8, né? Então, por anos, eu fiz ativações, vivências, meditações e tal, conectado com a energia siriana lá no mês de agosto, 8/8. E nessas, muitas das vivências que eu conduzi, que eu guiei, eu canalizei seres sirianos, né, que trouxeram códigos, símbolos de ativação, trouxeram processos de cura, que depois, inclusive, eu segui aplicando porque foi entregue como ferramenta, enfim. E daí, olha que interessante essa coisa de como o tempo está acelerado, né? Porque, na verdade, assim. Portal siriano pode ser agora 7788, pode ser todo dia, pode ser todo momento, desde que a gente se conecte com a informação que é transmitida a partir dessa família galáctica, né? Os sirianos, as informações que eles trazem para a Terra. Paralelo a isso, a gente está vendo uma aceleração no processo da Terra como um todo, né? Como você mesmo falou nos bastidores, o mapa astrológico, né? As informações que estão chegando, flash solar, as projeções e tudo mais e tal. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Que os portais já não estão mais ligados a datas, né? Os Mas a portais já não estão ligados energia. à data, A exatamente. energia que a gente percebe, que a gente sente no campo, independente de calendário de data, né? E você Uhum. falava comigo nos bastidores dessa combinação astrológica que eu não sou muito da astrologia, né? Não é muito uma área minha, mas o que que você pode contar para mim e para nossa audiência, para quem está aqui com a gente, sobre essa combinação astrológica que, independente da data, está Uhum. trazendo uma informação ligada à energia siriana, né, o planeta Sirius, a estrela Sirius e toda essa nossa herança galáctica. Bom, vai acontecer bem no dia 7, bem no dia do portal ali, um movimento que vai, astrológico, que vai trazer grandes mudanças a nível pessoal e a nível coletivo, que é o ingresso de Urano no signo de, ele vai sair do signo de Touro e vai entrar no signo de Gêmeos, a partir do dia 7. Bem no dia 7 ele já faz essa mudança. E isso é bem significativo, porque Urano é considerado um planeta geracional, um planeta de grandes transformações em todos os âmbitos, pessoal e coletivo, né? E, e isso é bem significativo, bem no dia 7 e também casa bem na entrada do corredor de manifestação pelo Tesouro, que também inicia a partir do dia 7, ali os portais de ativação galáctica, né? Enfim, astrologicamente, esses movimentos, principalmente esse, que é um dos mais importantes do ano, que é a saída de Urano, que é um planeta de grandes transformações, de renovações, de reviravoltas, de inesperado, enfim. Ele vai sair de um período de 8 anos que passou no signo de Touro e vai entrar mais 8, e vai passar agora 8 anos daqui para frente no signo de Gêmeos, trabalhando as questões geminianas, que envolve a comunicação, o intelecto, a aprendizagem, tecnologia, avanços tecnológicos. Enfim, a gente já está vendo, inclusive,
inteligência artificial, questões de transporte também, mais avançados, tecnológicos, tudo isso é Urano, né? Então, vai haver um acelerar nessas questões de aprendizados também, relacionado a aonde você tem Urano, aonde você tem Gêmeos no seu mapa astral. Bom, somando tudo isso para esse dia 7 e a partir dele, podemos esperar realmente muitas mudanças, porque não, eu diria, é impossível com esse movimento todo, astrológico, calendário, portal, enfim, o momento, é impossível não acontecer nada quando chegar esse momento, assim. Então, podemos esperar grandes mudanças a nível pessoal e a nível coletivo, assim, planetário. Quando a gente fala desses portais e esses potenciais de mudanças, né? Como tu tá falando, porque são potenciais. E aí a gente precisa lembrar, nós, a humanidade, né? Nós que estamos aqui, que já estamos um pouco mais conscientes, a gente precisa lembrar que aonde a gente bota o foco, a gente cria, a gente manifesta, né? Os potenciais positivos e os não tão positivos estão todos disponíveis, infinitos potenciais. Mas aonde a gente bota o foco, para onde a gente olha, né? Vai criar, vai manifestar essas transformações, essas mudanças que você acabou de comentar, que existe aí um potencial gigantesco para isso. E uma parte do nosso tema aqui de hoje é a influência desses portais sobre nós. Então, considerando esse mapa que você trouxe aí, né, de combinações astrológicas, 8 anos um planeta num signo, agora abrindo um ciclo, né, um novo ciclo de mais 8 anos em outro signo, o que que, em se tratando de nós, humanos, o que que na tua percepção a gente tem que ficar mais alerta para não acabar criando potenciais de mudança mais dolorosos, mais desconfortáveis. Bom, está alerta, que já está acontecendo esse movimento daqui para frente, né? Está alerta tanto o que entra, mas principalmente o que sai da nossa vida, né? Aquilo que não está contribuindo para o nosso avanço, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, esses movimentos energéticos já vão estar mostrando claramente, olha, tanto dentro, se for questões principalmente emocionais, como fora, né? Vamos dar um exemplo, um relacionamento afetivo. Estou casado com a tal pessoa, mas não separo. Um exemplo, não está dando certo. Aí pode acontecer algum tipo de movimento aí inesperado, é muito Urano, é o inesperado, que cause, de repente, uma ruptura, para poder abrir espaço para que algo novo e mais alinhado com o seu propósito, com aquilo que você veio fazer, entregar, enfim, contribuir com o avanço aqui da humanidade, vai se aproximar, vai chegar para você de alguma forma. Se não chegar agora, claramente com essas energias, vai ficar mais nítido o que você precisa fazer para se aproximar disso, desse propósito, desse, como é que eu posso dizer? Desse alinhamento. Acontece muito o quê? Nesse momento de portais, quando você atravessa um portal energético de potencial grande como esse, o que que acontece? As linhas do tempo, elas se cruzam, elas convergem ali, fazendo com que acelere mais ainda as questões que antes iria acontecer por previsão, iria acontecer mais, muito mais à frente, pode ser que agora aconteça num tempo mais curto. Então, observar, como você disse, observar aonde está o foco, né? O que que você está ali intencionando ou aonde você está focando, é ali que vai acontecer ali um ponto de aceleração. Essas linhas do tempo elas vão estar mais energizadas, facilitando essas manifestações.
E a gente precisa ficar atenta em relação às ilusões também, né, Dan? As ilusões Uhum. e expectativas que a gente muitas das vezes cria, né? Por estar no controle, querer estar no controle do resultado dos movimentos, né? E eu Exatamente. tô falando isso muito pensando aqui agora no que a gente está vendo ainda, né? Notícias, mídias, falando ainda de conflitos, falando ainda desses desequilíbrios, né? Entre países, pessoas. E na verdade isso é uma grande ilusão para nos distrair desse trabalho interno, né? E quando a gente foca no trabalho interno, quando a gente foca nesse olhar para dentro, né, dessas questões que a gente ainda precisa curar, se a gente se distrai olhando para fora, a gente não faz a reforma íntima, não faz a tarefinha de casa, e aí, na verdade, acaba contribuindo energeticamente, colocando o nosso foco, a nossa energia nessas questões externas. Então, temos aí um trabalho bom para fazer, que é esse exercício de olhar para dentro, né? E eu quero comentar contigo e comentar com o pessoal que está aqui com a gente. Oi, Miriam, bem-vinda, querida, boa noite. A Miriam deu oi para a gente aqui no chat, Dan. Oi, É, Miriam. é, eu quero comentar contigo e com os que estão aqui conosco algo muito interessante que está acontecendo comigo e que vem muito alinhado com esses movimentos que a gente está falando aqui, né? No meu ponto de vista, sim, a linha que separa um portal do outro está se desfazendo, está muito tênue, né? Então, Uhum. de fato, para mim, assim, já não tá mais tendo essa coisa de portal 66, portal 55, tá tudo meio que, né, os véus estão se desfazendo, as diferenças estão se desfazendo e, no meu ponto de vista, a gente está vivenciando a oportunidade de portais intensos quase que todo dia. Se a gente olhar para a ressonância Schumann, isso também meio que se comprova, né? Porque a ressonância está em níveis, né, em picos bastante altos aí, quase que diariamente, quase. É tipo dia Uhum. sim, dia não, né? Tá lá em cima a Exatamente. ressonância. Então, eu creio que estamos vivendo um momento incrível onde muita energia está chegando e a gente pode entender essas energias como portais praticamente no nosso dia a dia. E aí, o Real. que que tem acontecido comigo que tem sido muito interessante? E era algo que não acontecia antes, de fato não acontecia. Tem, por exemplo, eu tô aqui sentada contigo, conversando, fazendo uma live, ou atendendo alguém, ou batendo um papo, enfim. E me vem um flash de uma fase da minha vida ou um fato específico da minha vida. Vem um flash. Uhum. E aí vem aquela memória, né? Vou dar um exemplo. A última, realmente a mais recente, a última, né? Hoje de manhã, eu lembrei de quando eu saí de casa, eu tinha 14 para 15 anos, jovenzinha, tinha passado no vestibular com essa idade assim, né? E tava saindo de casa, indo para a faculdade com essa idade. Na verdade, eu fiz, minto, foi de 14, de 15 para 16. Eu fiz 16 anos já em Santa Maria, aonde eu fui fazer faculdade. Eu nasci em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, de Vacaria para Santa Maria eram 400 quilômetros. Era longe, mas era federal e foi aonde eu passei na federal. E Uhum. daí foi, eu saí de casa, né? Saí de casa e fui estudar. E eu não tinha, essa informação que eu tô falando para você agora, ela chegou para mim hoje de manhã, hoje de manhã. Eu não tinha Recente. noção, eu não tinha noção que eu guardava uma dor de quando eu saí de casa, inconscientemente eu havia guardado uma informação de que eu estava abandonando a minha família. Porque foi um momento em que os meus pais tinham se separado um ano antes,
A minha mãe estava passando ali pela crise da separação, o que é normal, natural para as mulheres. Ela estava passando por essa crise e eu dei todo o apoio que eu podia com aquela idade, né? Imagina, uma criança praticamente. Mas eu fui para a faculdade, eu passei no vestibular e fui para a faculdade. Então eu guardava uma dor inconsciente de abandono e uma culpa de abandono por ter abandonado a minha família e ter ido fazer a minha vida. Eu não tinha essa noção, eu não tinha isso claro para mim. Só que essa culpa de ter abandonado me privava, me Uhum. privava de realizar coisas, de realizar sonhos, de realizar desejos, de forma independente, porque se eu estivesse seguindo esses sonhos hoje, eu continuaria abandonando a minha família, segundo essa culpa que eu carregava. E aí me veio esse flash de memória hoje de manhã lavando a louça, me veio esse flash de memória e me veio a informação. Culpa por ter abandonado a tua família naquele momento, naquela época. E aí, né, eu já fui trabalhar as minhas ferramentas, fazer os meus movimentos aqui de meditação para curar esse corpo de dor, essa memória de dor que me veio ali como informação. E isso tem sido muito comum, é uma coisa muito interessante, assim, muito A comum. rapidez, né? Não só a rapidez, mas a clareza, sabe? Tipo, vem a memória e já intuitivamente vem uma informação. Essa memória está relacionada E à já dor X de tal coisa X. está acontecendo isso comigo, bem parecido, recentemente, recentemente. É como se tivesse dois de mim, um apresentando um fato e o outro apresentando a resposta do fato. Os dois integrados ali, rápido, como se fosse uma conversa de você com você mesmo ali, Uhum, que você lança a pergunta e rapidamente, instantâneo, já vem a resposta. A uhum, raiz está aqui, nesse ponto aqui, é aqui que você tem que olhar, é aqui que tem que mudar essa chave, enfim. Coisas que lá atrás, tipo 5 anos atrás, 3 anos atrás, tinha uma certa demora para vir a resposta. Agora uhum, está tendo um acelerado dessa questão. Eu tenho uhum, percebido isso também. Olha que interessante. uhum. E aí, gente, para vocês que estão acompanhando a nossa conversa aqui, isso que está disponível para mim, para o Dan, que a gente está acessando, vocês também estão percebendo esses movimentos aí no campo de vocês, vocês que estão assistindo a gente aqui ao vivo, conta para a gente aqui no chat se também está acontecendo isso com vocês. E aí, o que que eu acho que é importante, e eu quero te ouvir nesse sentido também, Dan, o que que é importante nesse processo de acessar memórias, acessar informações, o que que a gente deve, o que que a galera que está acompanhando, e nós mesmos, né? O que que a gente precisa estar atento nesses processos? Na tua percepção, o que que você acha? Olha, na minha percepção, atentos principalmente, eu diria para a grande maioria, às questões emocionais, os impulsos emocionais, as atitudes baseadas na emoção errada. Não é que isso os meus mentores têm enfatizado muito. Observe qual é a emoção, se está compatível com a realidade que está vivendo. Não é que você não tenha que sentir emoção. A emoção faz parte do ser humano, né? É o famoso dizer, você não pode sentir medo. Claro que pode sentir medo, porque faz parte do ser humano, né? É Uhum, igual cortar um dedo, cortar um braço, uhum, não tem como. Agora, a emoção está compatível com o momento, a intensidade está compatível com o momento, ou quando vier, que está tendo também muito ajuste emocional, né? Para a grande maioria, limpezas emocionais. Quando vier, como é que você vai reagir conscientemente? Porque a gente está falando de clareza, de uhum, estar consciente do momento e do processo e da realidade e do que está acontecendo. E aí, se vier qualquer processo emocional, enfim, o que for, conscientemente, você vai olhar para aquilo
e como é que você vai reagir àquilo, né? Que vai estar sendo apresentado. Então, eu vejo muito que está tendo muito isso, de mais consciência, é claro, para quem está buscando mais, vai vir mais ainda, porque vai ficar mais consciente. Mas quer muito essa energia do esporte. Esse momento é atual, trazendo mais essa clareza, essa consciência, para que possamos ver a sombra, a famosa sombra, de seja de que natureza for, mental, emocional, físico, energético. Se vier apresentar, você não vai estar alheio, você não vai estar sem saber o que fazer. Eu vejo que o momento está trazendo mais clareza, mais autorresponsabilidade, mais observação, para que você, quando vê aquela questão, conscientemente, como que você vai reagir. É igual você estuda ali, chega o momento da prova e porque foi apresentadas tanto perguntas como respostas, as informações, Uhum, que é ali quando a gente está estudando, né? Mas e na hora do teste final, na hora da prova, como é que você vai fazer com as informações que você recebeu lá atrás? Então é muito isso, é por isso que estamos aqui, muitos de nós, mensa traz mensagens, enfim, que estamos aqui terapeutas e não terapeutas, que trazem essas clarezas, alinhamento. O que que você vai fazer com toda essa informação? A internet, a função da internet é facilitar a nossa vida para a gente ter as informações necessárias. Vamos lá, tempos ir em biblioteca, um sacrifício para conseguir um livro. Não, tem facilidade. Tem facilidade a acessar a informação. Agora, o que você vai fazer? O que você tem feito? E no momento da prova, entre aspas, do teste, enfim, nem todos testam, né? Como que você vai usar a informação que você recebeu, né? Aí não vale dizer, eu não sabia. uhum, uhum, Poucas pessoas realmente não sabiam, mas eu acredito que a maioria procurou e recebeu a resposta que procurava. Por isso que eu uhum. estou dando exemplo da internet. Você não tem nada que você não procura, que você não acha, né? Então, Verdade. informação tem. Uhum, Agora, uhum. como você vai fazer com isso, conscientemente, que é esse afinar dessas energias do momento, aí vai de cada um. Tá? É isso. Olha, a Miriam Santana aqui, que é uma seguidora nossa, ela tá falando assim: sinto como o Daniel, como você, Dan. Vem uma situação, logo eu já falo comigo mesma, mas no presente, mas ainda estou engatinhando nesse processo. E na verdade, Miriam, todos nós estamos engatinhando, né? Porque a gente vai acessando camadas e camadas e camadas. E é sempre um caminhar de aprendizado, porque quem está engatinhando está aprendendo a caminhar, né? O bebezinho ali está aprendendo a caminhar. Então, todos nós estamos nesse processo de aprender a caminhar. E aí, Dan, isso que você trouxe é mega importante, porque, de fato, né? Informação está disponível de toda forma, de todo jeito, de todas as maneiras, de várias fontes, fontes fidedignas e amorosas, fontes distorcidas, né? Fontes que estão iludidas de uma certa forma. Ou seja, a informação está no campo, está no campo. E quando a gente está conectado a essa ideia de portais, muitas informações elas supitam, né? Igual vulcão, assim, vem para fora. Só que informação por informação não é nada. Informação por si só não é nada. Quando a gente transforma a informação em algo útil para a gente, ela se torna sabedoria. Então, qual é a sabedoria que cada um de nós está construindo? Qual é a sabedoria que cada um de nós está construindo? A partir das informações que a gente acessa, o que é que a gente está fazendo com as informações, como você acabou de falar agora, amigo? O que é que você faz com a informação? Porque podemos transformar uma informação em sabedoria quando colocamos ela em prática na nossa vida ou podemos pegar uma informação e virar papagaio, só repetindo a informação e não fazendo
uso dela de forma consciente, exatamente. né? Eu acho isso muito interessante porque, assim, eu vejo ah, repostagens, assim, eu vejo, né, assuntos serem replicados, repostagens e tal. E daí, quando eu olho para o histórico da pessoa que está repostando, tipo, não combina o que ela está repostando com o histórico dela, sabe? Uhum, Não combina uma coisa com a outra. E aí, obviamente, eu saio fora ali rapidinho, porque não tem coerência, né? Não tem um alinhamento. E aí, para todos nós que estamos aqui nessa conversa de hoje, falando de portal, às vésperas aí de um portal poderoso, como Dan já falou, eu já falei aí na próxima segunda-feira, a gente precisa estar muito atento a essas informações que a gente acessa, porque tudo fica potencializado, né? Tudo fica. Se é uma luzinha desse tamanhinho, parece um farolzão. Se é um conflitozinho pequenininho, parece uma guerra interna, né? Se é uma dorzinha que apontou ali por alguma questão, parece uma tempestade num copo d'água. E isso é muito comum de acontecer nesses momentos cruciais, assim, de transformação, de mudança, né? uhum, E aí, falando do exemplo que eu acabei de trazer, do que está acontecendo comigo, que é um pouco diferente da tua experiência, né? Não é sobre perguntar o que está acontecendo. Para mim, vem assim a informação pronta, né? Vem a memória, que eu lembro que é, e a intuição já traz, né? Tem uma dor X ali para ser trabalhada, ser curada. Eu vou falar algo que para mim faz sentido, tá? E é algo que eu venho trabalhando já há algum tempo. Quem já me ouviu aí em outras lives ou vivências já ouviu eu dizer isso. Eu acho, Dan, de verdade, eu sinto isso, não é que eu sinto isso. Eu sinto que quando a gente está nesses movimentos de trabalho interno, olhando para dores, ou que nem acontece comigo, um flash de uma memória e que aparece ali um fato, uma dor para ser trabalhada, de verdade eu sinto que a gente já não precisa mais ficar escrafunchando a ferida, aquela memória, aquela informação, tipo. Por que que eu fui embora, tarará? O que que estava acontecendo naquele momento que eu tomei essa atitude? Qual foi a situação que me levou a tomar aquela decisão? No meu ponto de vista, né, na minha humilde opinião, a gente não precisa mais ficar fuçando na situação, na dor, na memória, na informação. Mas a gente já estamos num nível em que precisamos trabalhar um outro aspecto de nós mesmos, que é: olhei para a dor, reconheci a dor, ok. Qual é o próximo nível? Ter autocompaixão, amor próprio, acolher essa dor e dizer simplesmente: ok, tá tudo bem, eu vivi aquilo, era o que eu dava conta, era o que eu podia, mas não sou mais eu. E aquela situação, ela não define quem eu sou hoje. Então, aquilo que eu sou hoje é capaz de curar aquilo do passado, mas curar como? Com amor próprio, com autoacolhimento, com autocompaixão, né? E no meu movimento, assim, veio uma ferramenta muito pontual para isso, que é trabalhar com uma energia, uma luz dourada, enfim, daí tem um processo. Mas que, assim, não requer mais mexer na dor, sofrer mais olhando para aquilo. uhum. Requer que, na consciência que nós temos hoje, a gente acolha aquele corpo de dor, abrace ele, trate ele, envolva em luz, envolva em amor, cure aquele corpo de dor e integre no nosso ser. Porque enquanto ele está afastado como corpo de dor, a gente aqui, nesse momento, continua sofrendo inconscientemente. Exatamente. Eu penso da mesma forma, exatamente, porque é muito, como você trouxe, a autocompaixão, né? O autoacolhimento necessário.
entra tanto culpa, muitas vezes a pessoa já traz tantas culpas do passado ali, que ela mesma anula ela não se vê merecedora. Entra também Uhum, as questões religiosas. Ah, não, eu tenho que me matar nisso, tenho que fazer isso aqui, eu não mereço, o famoso eu não mereço, né? Então entra muitos processos traumáticos que envolvem a culpa do passado, de situação, ou dessa ou de outras vidas que vêm para trabalhar, né? E aí a pessoa acaba anulando, né, essa questão do autoacolhimento, da autocompaixão, do autoamor, porque a culpa ligada a um processo traumático lá atrás tomou uma proporção de, tipo, virou um novo membro, um novo braço, uma nova perna que não pode ser descartado, não pode ser curado, não pode ser, enfim, separado ali. Não é nem tanto separado, né? Mas acolhido de uma maneira de você ver que passei por essa situação, mas não é mais quem eu sou hoje. Foi algo, não tinha a consciência que eu tenho hoje, na época que eu vivi essa situação. E aí acontece muito de muitas pessoas ficarem remoendo as dores lá de trás, e aí aquilo fica se repetindo porque a pessoa está focada naquilo. A uhum. atenção está puxada, a energia está sendo direcionada para aquela questão, e aí não há uma transcendência de mudança. Aí entra muito Urano, né? Voltando lá, a questão de Urano, né? Agora no ciclo de Gêmeos, quais são as conversas transformadoras que você ainda não teve com você mesmo? Olha, isso acabou de vir. Porque Gêmeos é muita comunicação e Urano é transformação. Aí junta comunicação com transformação. Qual é a conversa que você ainda falta ter transformadora com você mesmo ou até mesmo com alguém? Pode ser o caso de muita gente que vai liberar esse peso, que vai curar essa situação definitivamente. Eu vejo muito essa questão, esse movimento aí a partir do dia 7 acontecendo para muitos de nós. Muito interessante. Vamos trazer essa energia aqui agora, Dan. Sinto de fazer um movimento aqui, vamos? Vamos lá. Então, olha, pessoal, vocês que estão conosco aqui agora, eu convido vocês a se permitirem, a se abrirem para receber uma energia, uma ativação de cura que a equipe está me trazendo aqui agora, juntamente com essa informação que o Dan acabou de canalizar para a gente, né? Quais as conversas que você ainda não teve com você mesmo e que podem provocar mudanças. Então, se você sentir e quiser, né, se permitir receber essa energia agora, essa sintonização, feche os teus olhos, aí onde você está. Começa a tomar algumas respirações profundas e relaxar um pouquinho o teu corpo, sentindo as tuas pernas, sentindo o teu quadril, sentindo a tua coluna, sentindo o topo da tua cabeça e alinhando completamente o teu corpo com esse momento do agora. E enquanto você respira, leva a tua atenção para o teu coração, para o teu chakra cardíaco. Este é o nosso portal sagrado de conexão com o divino, com o Criador, com a fonte, com o que há de mais amoroso em nós. Leva a tua atenção para o teu coração e nesse momento visualiza, imagina, pensa ou cria uma pequena faísca de cor dourada que começa a surgir no centro do teu peito. E essa faísca de luz branco-dourada, à medida que você respira, ela vai crescendo e se transformando numa chama, ou talvez numa esfera de cor branco-dourado. E quanto mais você respira, mais ela cresce, mais ela expande e se potencializa, porque esse é o divino dentro de você.
É o divino te dando sinais da sua presença, da sua manifestação. E talvez você possa experimentar uma sensação de paz, de tranquilidade, de confiança, de equilíbrio. Talvez você possa experimentar uma sensação sutil, leve de alegria, de bem-estar. E tudo isso, todas essas manifestações, seja ela qual for a que você está sentindo neste agora, é o divino, o Criador, a fonte, dizendo para você: eu estou aqui com você. Respire nessa energia e se permita sentir, simplesmente sentir. E agora, convide o seu eu superior e o divino dentro de você a este processo de cura. Diga, silenciosamente ou em voz alta: Divino Criador, mostre-me agora algo que eu posso curar em mim neste momento. E deixe vir uma imagem, uma cena, uma lembrança, uma memória, uma situação que você viveu e que provocou algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. Sem julgamento, apenas observe esta cena e identifique você nesta cena. Veja você lá naquela época, naquela situação, talvez criança, talvez adolescente, talvez adulto, talvez até uma situação mais recente. Veja aquele eu seu deste cenário bem na sua frente, com aquelas roupas, com aquela vestimenta, sem julgamento, sem questionar, apenas observe. E agora, a partir dessa energia no centro do teu peito, direcione essa luz branco-dourada para esta parte sua, este eu seu, bem na sua frente. E veja que essa luz começa a envolvê-lo, envolvê-la completamente. E agora é a hora de você conversar com esta parte sua, não fazendo cobranças, não fazendo julgamentos, mas dizendo a ela que você compreende a dor que ela viveu. Você vê o sofrimento dela. Você pode dizer assim: eu vejo o teu sofrimento. Eu vejo o quanto essa situação foi dolorida para você. Mas eu estou aqui. Estou aqui para te dizer que você é mais do que isso. Estou aqui para te dizer que você é forte, que você é sábio, é sábia, que você é inteligente e amoroso, amorosa. E eu sei que você é tudo isso porque você faz parte de quem eu sou. Você me ajudou a chegar até aqui, até onde eu estou neste momento. Por isso, eu envolvo você no meu amor, na minha gratidão, e digo a você o quanto você é forte e o quanto foi capaz de superar esta situação. E à medida que você vai conversando com essa parte sua,
inspirando ela, motivando ela, envolvendo ela em amor e compaixão, perceba como aquela energia dourada começa a ficar cada vez mais brilhante. E aquela faceta no rosto dessa parte sua que antes era de tristeza, de dor, de medo, de sofrimento, começa a expressar um sorriso, um leve sorriso. E quanto mais você irradia essa luz do teu coração para ela, mais ela brilha e mais ela sorri. E agora ela começa a dar alguns passos na tua direção. E quanto mais ela se aproxima de você, de onde você está, mais ela brilha e mais o sorriso aumenta. Pouco a pouco vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. E esta parte sua, agora curada, livre, liberta de toda a dor, de todo o sofrimento daquela situação, está radiante e te abraça como uma expressão mais pura de gratidão pelo que você acabou de fazer por ela e por você mesma. Sinta essa parte sua integrar no seu ser com este abraço. E a partir de agora, saiba que todo fio energético, toda conexão energética, todos os laços que antes haviam, laços de dor e sofrimento, que nutriam e eram nutridos por aquela memória, agora não existem mais. E este você de hoje está pronto, está pronta para seguir a vida em total liberdade para ser, ter, fazer o que você escolher. Esta memória não te prende mais. Aquele sentimento não te prende mais. Aquele corpo de dor está curado e integrado em você. Agradeça a você mesma por essa oportunidade de autocura, onde você está exercendo a sua mestria. Agradeça aquele eu seu que neste momento serviu a você para te ensinar o quanto você é capaz de curar a si mesmo. E juntos todos nós agradecemos a toda a egrégora siriana, pleiadiana, arcturiana e andromedana que estiveram conosco aqui neste movimento, nos inspirando e nos auxiliando neste processo simples, mas muito profundo de autocura. Tome uma respiração e gentilmente, calmamente, pode abrir os teus olhos e voltar para este agora, em paz, em alegria, em gratidão. Se tiver uma aguinha aí por perto, tome uma aguinha. Nossa, esquentou. É muito amor nesse coração, por isso que esquentou. Gratidão, gratidão. O plexo começou a esquentar e depois o calor espalhou. Como é que o pessoal Ai, tá? muito grata, amigo, por você estar aqui e trazer essa frase que foi o gatilho. Foi um gatilho poderoso aqui para essa energia que chegou para gente. Um grande presente da nossa equipe Eu que siriana para agradeço, todos nós. eu que agradeço essa mensagem maravilhosa, essa ancoragem maravilhosa, potente.
e transformadora, né? É a palavra do portal e da semana, transformações. E vamos lá. Exatamente. Bom, minha gente, vocês que estiveram aqui conosco, Miriam, Ângela, muito grata a todos vocês que estão assistindo aí ao vivo. Espero que tenham desfrutado, né, dessa ativação trazida por nós aqui, porque, né, foi um trabalho conjunto, absolutamente conjunto aqui, Dan e eu e toda a egrégora, toda a equipe aqui com a gente. Então, nós desejamos que vocês tenham aproveitado profundamente essa oportunidade, salvem essa live, façam essa ativação mais vezes, né? E aproveitem, porque realmente é um grande portal que nós temos aí adiante, com muita energia em movimento, e tudo que a gente fizer vai ser potencializado, né, Dan? É verdade. Gratidão a todos. Vamos integrar essas forças, essas energias e vamos fazer de acordo com o nosso eu superior. Precisa ser. É isso mesmo. Ó, só falando aqui, a Miriam disse que ficou muito emocionada e que esquentou lá ela também. O frio chegou a passar. A Zemate está agradecendo, todos agradecendo aqui imensamente, maravilhoso. Vamos fazer mais vezes. Então é isso, gente. Salvem a live. Se for do coração de vocês também, compartilhem com quem vocês conhecem, porque quando a gente espalha amor, a gente recebe amor de volta, né? Quando a gente espalha cura, a gente recebe cura de volta. Então, façam isso também, né? Por outras pessoas, compartilhem essa oportunidade de cura com outras pessoas. E para quem por acaso não conhece o perfil do Dan, tá aqui na descrição do vídeo, é só acessar o perfil dele, conhecer o seu trabalho como terapeuta. O Dan também faz muitas lives aí durante a semana, então aproveitem todo o conteúdo que ele tem a entregar. Vocês que estão aqui chegando conosco no Ser Mais Você também, aproveita, curte, né? Assina aí o sininho, passa a ser um seguidor, porque quanto mais nós nos unirmos, maior a nossa potência de transformação. E como o Dan falou, o momento é de transformação. Então, muito grata a todos vocês, de verdade. Dan volta aqui com a gente no mês que vem para mais live aqui conosco. Então, amados, amadas, aproveitem a oportunidade e em breve nós nos reunimos novamente. Dan, querido, muito obrigada. Um grande beijo para você e que seja um portal absolutamente divino esse que temos pela frente, né? E que a gente possa desfrutar. Gratidão, gratidão. Boa noite. Beijo, querido. Beijo para todos, gente. Tchau, tchau.